Olá, gente, sejam bem-vindos. Sou André Vieira, fisioterapeuta, especialista na área de dor e disfunções articulares. Hoje, tirando mais uma dúvida sobre algumas perguntas deixadas para mim no direct, né? Falar um pouco sobre as dúvidas das pessoas. Me perguntaram o seguinte: André, toda dor que irradia na perna é hérnia de disco? Toda dor que irradia na perna é de protusão, abalamento discal, alguma coisa discal que está comprimindo raiz nervosa? A resposta é não, tá, gente? Nem toda dor porque desce na perna é sinal que seja de origem de problema de irritação no nervo. Ou seja, nós sabemos, já falei em vídeos anteriores, que a hernia de disco, a protusão discal, abalamento, é quando o disco fica um pouco protuso e começa a tocar uma raiz nervosa, porque ela é sensível. E a parte mais externa da raiz, ou seja, como fosse aqui minha pele, é a parte mais responsável pela sensibilidade dolorosa e tátil. Então, quando toca um pouquinho aqui, já causa uma dorzinha descendo na perna, e pode alterar sensibilidade. Mas para alterar força e reflexo, geralmente tem que ser uma pressão muito forte para pegar as fibras que estão lá dentro, no centro, mais profundas, para acontecer isso, tá? Então, geralmente não. Quando a dor é de origem de um pensamento, uma coisa que está irritando a raiz nervosa, a dor é na região delimitada. E isso não é uma coisa recente, é uma coisa muito antiga. Tem estudos, desde a década de 80 90, já fizeram alguns estudos com alguns pacientes que eram cirurgiados nos Estados Unidos. Era o seguinte, os estudos que faziam naquele tempo. Tem muitos estudos sobre isso. O que é que fazia? As pessoas que fazem cirurgia de hernia de disco, fazem cirurgias da coluna, para entrar no estudo fazem o seguinte. Então, o modelozinho aqui, ó, peguei minha colunazinha de plásticozinho. A coluna aqui, eles botavam como fosse aqui, fazia a cirurgia e deixavam uma linha na raiz do nervo, aqui a amarelinha raiz do nervo, e uma linha no anel do disco, passado pelo anel do disco. Aí as pessoas voltavam para revisar após a cirurgia, e os médicos começavam, vamos puxar a cordinha da raiz, né? Está amarrado na raiz. Eles pensavam que o paciente ia pensando que ia só conferir se a cirurgia está bem sarada, bem fechada. Deitavam lá, vamos conferir se a cirurgia está boa. Ou seja, as pessoas não estavam sabendo que o teste era aquilo. Ou seja, aí puxava a linha da raiz do nervo. Quando puxava a linha da raiz, a pessoa dava o grito. Ai, a dor descia sempre num trajeto definido. Ah, desceu aqui na minha perna aqui lateral. Aí puxava a outra raiz, vamos dizer assim, Deus paciente. Ah, desceu na frente da minha coxa. Outros, desceu uma linha certinho na parte de dentro da minha coxa. Outros, é atrás da minha coxa, que vai pela lateral da coxa, lateral da minha perna, vai até o pé. Ou atrás da minha coxa, que vai pela minha panturrilha, tá? Ou seja, era uma dor delimitada, superficial e muitas vezes empontada. Na hora que puxava a raiz, dava aquela pontada na perna. Ou seja, a dor da raiz nervosa é uma dor superficial, definida, acompanhada muitas vezes ou não de alteração de sensibilidade, nos casos mais leves, e quando é as coisas mais fortes, né, a compressão mais forte, de perda de força. Mas o mais importante é que a dor é delimitada, é chamada dermátomo. É uma região específica de inervação referente a cada raiz nervosa. Aí eles iam depois testar o fiozinho que estava amarrado no disco intervertebral. Pegar lá o outro fiozinho lá. Está aqui, por exemplo, o fiozinho da raiz, aqui na mão direita, na esquerda aqui, ó, o fiozinho do disco. Puxava o fiozinho do disco, Quando puxava o fio do disco, a pessoa, dói aqui minha lombar e uma dor que vai assim espalhando para meu glúteo, para minha bunda. Falar mais ou menos assim. Uma dor cansada, uma dor pesada, uma dor bem profunda, uma dor agoniada, como dizem, né? Aí puxava com um pouco mais de força, descia pela perna, ou seja, mas descia a perna toda. Descia a perna envolvendo toda, e as pessoas pediu para definir. Defina, começa a dizer, uma dor pesada, profunda, eu sinto como se fosse dentro da perna, como se fosse no meu osso. E quando se puxava com um pouco mais de força, a dor ia abaixo do joelho, ou seja, a dor podia chegar até o pé, a depender da pressão que estava acontecendo no disco, nos anéis, que os anéis do disco têm inervação, nos anéis do disco intervertebral. Ou seja, a dor que desceu na perna daquelas pessoas, como muitos pacientes hoje em dia, que desce ao joelho, abaixo do joelho, não é a pessoa vai lá, bate um exame de imagem e ressonância. Não, você não tem hernia de disco não. Está lá com o seu disco até só um pouquinho desidratado, alguma coisinha assim, mas está tudo normal. Mas a pessoa está com uma dor que vai pela coxa, vai até a perna, vai até o pé. Tá? Mas ele não tem as alterações sensitivas. Por quê? É uma dor que a gente chama de dor de característica somática, tecido somático. Então, o disco intervertebral, ele consegue reproduzir isso. Uma dor somática que irradia nas pernas. Então, nosso corpo tem uma chamada dores de tecido somático,
que é dor em qualquer tecido do nosso corpo, né? Tem os tecidos viscerais, temos os tecidos somáticos, em geral, nosso corpo, as articulações, e temos os tecidos radiculares, tecidos nervosos, ou seja, os tecidos nervosos são os tecidos nobres do nosso corpo, são os tecidos mais importantes, porque eles são mais sensíveis e problemas mais sérios neles geram consequências maiores. Tá? Então, a dor somática é a dor que pode ser levada pelo disco intervertebral, a dor que vai pela perna. Então o paciente diz, doutor, é uma dor que eu não consigo dizer onde ela começa, onde ela termina, é uma dor espalhada, é uma dor, estou se referindo, a dor profunda, é superficial, é profunda aqui dentro da minha perna, dor profunda. Tá? Eu sinto minha perna meio sem jeito, como muitos referem o termo, perna gasturada, perna tonta, perna como se tivesse a perna desobediente, tá? Mas na verdade ele está sentindo uma dor profunda, aquela pressão nos anéis do disco intervertebral, uma pressão forte que gera essa repercussão descendo pela perna, tá? Então, dor somática, de tecido somático, é diferente de dor radicular, de tecido radicular, que é um tecido nervoso, um tecido nobre, tá? Então é diferente. Então, fique tranquilo se você tem uma dor pesada na perna, uma dor cansada, um cansaço na perna que não quer passar. Não quer dizer nada grave, não. Quer dizer que está com alguma pressão excessiva nos anéis do seu disco. Qual a principal orientação que eu lhe dou nesse momento? Evite posições mantidas. Se você passa o dia em pé, você é um segurança, um vigia, ou de alguma forma passa o dia em pé, ou seja, se passa o dia em extensão, estendido do corpo, alterne um pouquinho, sente um pouco, faça um pouco de flexão. Já se você passa o dia sentado, é professor, ou etc., trabalha no escritório, não importa, passa o dia sentado, passa muito tempo em flexão, alterne um pouco, faça um pouco de extensão, levante, caminhe um pouco, estire um pouco as costas, ou seja, procure dar movimento, porque o movimento ajuda o disco a manter essas características funcionais normais, se manter saudável, tá? Então, se você está com dor cansada na sua perna, evite posições paradas muito tempo, perceba quais são os fatores agravantes e quais são os aliviadores. Então, movimento é a melhor solução para você. Coloque movimento na sua vida e, principalmente, fuja do sedentarismo, tá? Fuja do sedentarismo. Mesmo que você tenha dor, não aceita aquela história. Você está com dor, tem que ficar em repouso. Isso é totalmente batido pela ciência. Não só pelos estudos na minha área de fisioterapia, mas na área médica, as principais revistas de medicina do mundo recomendam. Se o pessoal ainda fica passando repouso, não sei por que ainda fazem isso. Porque repouso não serve, gente. Repouso não trabalha a circulação, não trabalha a remodelação dos tecidos, não ajuda seu corpo a cicatrizar espontaneamente, de forma natural. O movimento mais simples e mais natural do ser humano é caminhar, é andar. A gente foi feito para estar em movimento, não foi feito para estar sentado, não, tá? Então as pessoas pensam, trabalhar sentado é um trabalho muito leve. Não, gente. Muitas vezes o trabalho sentado é o trabalho ainda mais pesado que um trabalho do pedreiro. Pelo menos está movimentando. Ele sai de posição, ele alterna. Por mais que ele pega pesos em posições ruins, mas ele alterna bastante, por ele é uma pessoa ativa. Ele também faz exercício. Agora a pessoa que passa o dia sentado e o pior é sedentário, esse está muito predisposto a ter problemas, tá, gente? Então o sedentarismo hoje é a predisposição maior para surgir dores na coluna, dores na lombar. O disco intervertebral gosta de movimento. Puxando um ganchinho aqui. Por exemplo, você que acorda de manhã todo rígido, duro, não necessariamente acordar com dor, mas principalmente você que acorda rígido. Aí eu acordo rígido, não consigo esticar de manhã para levantar meu corpo para sair da cama, é uma tragédia. Aí outras pessoas, eu estico normal de manhã. O ruim de manhã é eu curvar para lavar meu rosto, escovar meus dentes ou botar meu sapato. Se você está assim de manhã quando acorda, é o primeiro sinal. Você tem uma rigidez matinal, porque essa rigidez a gente sabe hoje que o disco intervertebral ele sofre hidratação durante o sono, ou seja, durante o dia o peso aqui em cima dele, ele é como uma esponja, ele perde água e ele fica mais mole, facilita o movimento. Mas durante o sono noturno, você fica em repouso, sem carga, sem peso, ele é hidrófilo, ele entra água aqui, ele aumenta como uma esponja, ele chega a aumentar 300% a sua resistência ao movimento de manhã quando você acorda. Aí por isso que ele está mais cheio, você de manhã está mais altinho um pouco, parece que está mais magro, está mais alto, porque o corpo estica mais. E você está mais rígido, você está com a coluna rígida, não consigo curvar, não consigo mexer direito. Demora um tempinho para eu começar a sentir minha coluna mais mole. Isso é um sinal que o seu disco hidrata muito. Também é um sinal que você está muito sedentário também, tem que fazer mais movimentos, tá? Então preste atenção nos pequenos sinais que seu corpo dá, eles falam muito sobre você, sobre o seu problema, tá? Então, gente,
Cuide bem dos seus discos intervertebrais, faça atividade física. Você que está em casa, você que é idoso, se você tem seus pais na quarentena e estão em casa, manda esse vídeo para eles, para que eles vejam e percebam isso. Tá? E comecem a colocar movimento em suas vidas. Você que trabalha muito tempo numa posição só, saia dessa posição, alterne de posição. Ah, não tem como eu levantar, eu trabalho sentado em certa partição que não tem como levantar. Então alterne. Você relaxa, hipercorrige, estica tudo. Relaxa um pouco, corrige tudo igual um dedo. Ninguém aguenta ficar todo tempo com o dedo assim, também ficar todo tempo com o dedo assim cansa, gera fadiga, não trabalha a circulação, não trabalha os tecidos. Então relaxe, hipercorrige. Relaxe e corrige e vá alternando. Faça isso. Só você fazer isso, você que dirige muito tempo sentado no carro, comece a dar cansaço, fadiga, comece a alternar a posição. Ah, não quero parar na viagem para levantar, para esticar as costas, ter uma hora marcada, tal. Vá alternando no seu banco mesmo. Relaxa tudo, deixa flexionar tudo, fazer isso. Corrige tudo. Estica no volante e puxa para trás. E vai movimentando e repita isso pelo menos umas 10 vezes. De hora em hora, 2 horas, 3 em 3 horas. Mas faça um pouco, tá? Alterne de posição. Tá, gente? Uma boa dica para vocês mais uma vez. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, deixe seu pedido para a gente debater aqui, para explicar um pouco sobre esses problemas, tá? Tirar algumas dúvidas, dar algumas dicas a mais para vocês, viu? Forte abraço a todos e fiquem com Deus.